Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas para falar de uma coisa sensacional. Isso mesmo, coleção Eagle Moss, que não é tão assim apreciada pela maioria dos leitores, ou pelo menos por boa parte deles, devido aos aumentos de preço e tudo mais, a escolha meio equivocada às vezes de alguns títulos, mas de vez em quando eles acertam, obviamente. Eu mesmo pulei várias edições, mas tem algumas aqui que eu pego. E essa daqui é, cara, imperdível. Essa edição é aquela que você tem que comprar. Mesmo que você nunca tenha lido nada do personagem, mesmo que você não faça ideia de quem ele seja, essa é uma edição obrigatória. Eu refuto e jogo no chão qualquer argumento que você me diga para não comprar. O único que eu aceito é que você diga: Rodrigo, eu odeio o lobo. E realmente eu vou achar estranho se você odiar o lobo, porque não tem como odiar esse personagem. Lobo Sem Limite, edição número 25 da coleção Eagle Moss, custando aqueles absurdos R$45, né? Capa dura, papel couché internamente, trazendo as 6 edições de Lobo Unbound, que é o Lobo Sem Limite, que aqui no Brasil foi publicado lá no início dos anos 2000 pela Panini, que eu também tenho essa versão. Foi publicado em 3 edições aqui pela Panini. E a gente ainda tem aqui dentro Omega Man número 3, que é a primeira aparição do Lobo. Essa edição aqui, cara, ela é imperdível, como eu disse, por uma série de fatores. Primeiramente, o motivo mais óbvio é a qualidade absurda da história que tem aqui dentro. Se você não conhece o Lobo, eu vou até fazer um programa especial essa semana com um dossiê completo sobre o Lobo, te explicando tudo sobre esse personagem fantástico e explicando por que você tem que comprar tudo que sair do Lobo. O Lobo é um personagem, como eu disse, fantástico. Ele é um personagem anárquico, mas anárquico assim em um nível completamente diferente. Tudo que você imagina e possa achar sensacional do Deadpool, por exemplo, o caçador de recompensas com histórias completamente absurdas e ultra violentas, o Lobo faz ele rir das HQs do Deadpool, porque o Deadpool é ridículo perto do Lobo. A grande verdade é essa. O Deadpool acabou se tornando uma grande cópia desse personagem da DC que é fantástico. O Lobo tá num nível de insanidade das HQs que você não faz ideia. Se você nunca leu as HQs do Lobo, principalmente as coisas da década de 90, você não faz ideia de que personagem é esse, de que nível de insanidade ele pode chegar, do nível de banalização a vida que esse personagem tem. Ele não liga realmente pra nada e se ele tiver que matar, mutilar e destruir tudo assim, sem nenhum problema, ele realmente não tem nenhum remorso, ele não liga mesmo pra absolutamente nada. As HQs dele são completamente insanas, mas geralmente com roteiros muito bons. Elas trazem insanidades, mas muito bem estruturadas, e é o caso dessa edição. Essa edição aqui, Lobo Sem Limite, traz uma outra coisa muito importante nas HQs do Lobo, que geralmente ela tem uma arte diferenciada. E é o que acontece nessa edição aqui. Além da gente ter um roteiro fantástico do Keith Giffen. Porra, tu sabe quem é Keith Giffen? Ele é simplesmente um monstro, principalmente escrevendo pela DC. É um cara que escreve muito bem, é um senhor roteirista já de décadas e que tem uma coisa muito peculiar. Ele sabe trabalhar muito bem com humor. Ele foi um dos criadores do Lobo na sua origem. E ele voltou em 2003, se eu não me engano, 2003, para escrever Lobo Sem Limites, para realmente escrever uma história insana do Lobo. E ele faz um trabalho aqui fantástico. Junto com ele, a gente tem o sensacional Alex Horley, que é um desenhista, cara, de outro nível. É uma parada assim, outro patamar de arte de HQ. Para ter uma ideia, o Horley praticamente não desenha HQs, ele é capista. Sabe aquelas capas fantásticas que você vê geralmente na revista do Conan? Pelo menos nas revistas antigas do Conan, nas revistas Heavy Metal. Pra quem é das antigas sabe o que é Heavy Metal, tá? Mas aquelas capas ultra detalhadas, com aquelas mulheres amazonas, super sinistras, com aqueles bárbaros e tudo mais. Aquelas capas lindas. Esse cara fez a revista inteira. Ele fez esse tipo de arte na revista inteira. Tu tem ideia do que é ler uma HQ com aquela arte que a gente vê nas capas? Cara, é surreal. Eu já mostrei aqui algumas páginas, provavelmente, e vou continuar mostrando mais algumas, não todas, obviamente, mas vocês estão tendo uma ideia do nível da arte. E a história é completamente insana.
O Lobo é um caçador de recompensas com um alto grau de responsabilidade, de honra dentro das suas ideias de... Se eu aceitei um contrato, eu vou seguir até o fim, independente do que aconteça, eu vou cumprir meu contrato. E o que ele tiver que fazer no meio do caminho para cumprir isso, ele vai cumprir. E como eu disse, ele é um personagem anárquico num nível assim... Cara, ele realmente não se importa com nada. Com nada. E as coisas que ele acaba fazendo, justamente por ele se entediar e por ele achar tudo chato, é fantástico. Fantástico. Então é uma HQ muito legal, muito divertida. A quantidade de referências que tem na arte. Você vai ver vários personagens, por exemplo, Star Wars. Você vai encontrar muitas coisinhas escondidas nas entrelinhas. Os acontecimentos dessa HQ são completamente absurdos. Você vai ver coisas surtadas e surreais. Você não ia acreditar. Você não acredita que está lendo uma HQ da DC. Tá? É realmente algo em outro patamar. O Lobo é um personagem, como eu disse, ele é insano. Mas ele tem um visual de rockstar, entendeu? Ele é meio um Gene Simmons. Mas... ultra bombado, ele é um cruzamento de Arnold Schwarzenegger com Gene Simmons. Aí tu acrescenta ali muitos litros de cerveja, de álcool e de insanidade. E tem várias características muito peculiares dele que eu vou acrescentar depois quando eu for falar no dossiê Lobo. Mas você tem que ler esse material. O outro motivo, além da HQ ser fantástica, é uma HQ realmente de outro nível. Uma HQ de humor e ação surreal, tá? Vai pensando nisso. Mas ela é muito bem feita. É um roteiro muito legal e uma arte muito fantástica. Ainda tem algumas artes ao longo das revistas de outros desenhistas para acrescentar algumas historinhas paralelas, como, por exemplo, um pouco da origem do Lobo. E que é muito legal. Mas existe um outro ponto fundamental para essa revista ser imperdível, mesmo custando R$45. É a enorme raridade de se encontrar o material do Lobo aqui no Brasil. O Lobo tem muitas HQs publicadas, sim, mas não são tantas quanto os personagens grandes da DC, obviamente. Ele até chegou a ter uma revista mensal nos Estados Unidos, lá na década de 90, mas isso aqui nunca chegou completamente no Brasil. Então, além da gente nunca ter recebido completamente tudo do Lobo no Brasil, a gente teve as coisas sendo publicadas por editoras diversas. Abril, Brainstorm, Globo... O negócio foi Panini, o negócio foi sendo sempre muito fragmentado. E a gente não tem republicações da Panini desse material. A Panini publicou sim, da parte clássica, que é fantástica, um encadernado capa dura que é altamente raro e lendário no mundo das capa dura da Panini, tá? Foi quando ela estava ainda se aventurando nessa questão de capa dura. E tem essa HQ do Lobo Sem Limites, que é essa daqui, que é do início dos anos 2000. Fora isso, cara, não tem grandes coisas do Lobo publicadas pela Panini. Existe uma ou outra minissérie, alguma coisa assim, mas muito esparsa. Se você encontrar qualquer coisa no sebo, você tem que comprar, já começa por aí. Então você encontrar um material, capa dura do Lobo, trazendo uma HQ realmente fantástica e de altíssimo nível, independente se é do Lobo ou não, mas ela é uma HQ muito legal. Capa dura, papel couché, porra, todo esse trabalho você tem que comprar. Vou te dizendo já, cara, essa HQ vai sumir das bancas. Vai sumir porque o Lobo tem um grande público no Brasil. E a prova de que ele tem um grande público, não só no Brasil, mas como no mundo, é que mesmo ele sendo um personagem que não tem tantas HQs assim sendo publicadas constantemente, ele sempre aparece em alguma action figure, em alguma estátua, em alguma coisa exclusiva, e essas coisas esgotam muito rápido no mundo. A própria Iron Studios fez um boneco, uma estátua do Lobo, que provavelmente já está começando a ficar difícil de comprar ou já sumiu mesmo das lojas, dada a importância e o valor que os fãs dão pelo personagem. Então, se você pretende conhecer o Lobo, se você já leu uma coisinha ou outra, mas está meio na dúvida, cara, essa é a oportunidade. Esse personagem aqui é fantástico, insano, as histórias dele são incríveis e essa história aqui, em particular, é muito boa. E eu realmente acho que você tem que ler isso aqui. Isso aqui vale a pena você dar prioridade e cortar outros materiais. É sério. A gente já viu que a Salvat, por exemplo, está republicando material. A gente sabe que a Panini, algumas coisas, ela relança depois, os capa duras e tudo mais. Então, se você só pode comprar alguma coisa na banca ali, dos capa dura, alguma coisa assim, eu te aconselho que dê prioridade para esse material aqui.
Assim como Superman e o Homem de Aço da Eagle Moss se tornou uma edição relativamente rara e tá difícil da galera conseguir comprar depois, Lobo Sem Limites também será uma das edições que vai se tornar rara na coleção Eagle Moss. E essa é a única edição que traz história do Lobo dentre as 60 edições da coleção. Para fechar, ainda tem uma história aqui, essa sim foi extremamente mal escolhida na minha opinião, que é o Omega Man número 3, que traz a primeira aparição do Lobo, que ainda era um personagem totalmente diferente do que ele é hoje, mas ela é muito ruim por ser totalmente descontextualizada. Era uma revista que, aqui no Brasil, eu nem sei até que ponto ela foi publicada. Os personagens e o contexto dela é tudo muito vago pra gente. Eu particularmente nem entendi direito a história, achei tudo muito ruim, muito maçante. O Lobo aparece em 3 ou 4 páginas, num personagem ainda muito descaracterizado. E isso aqui não valeu, eu acho que podia mostrar um confronto do Lobo com o Superman, com o Guy Gardner, alguma coisa dos anos 90, o fim dos anos 80. Ou alguma historinha curta do Lobo poderia ter entrado aqui, seria muito mais interessante. Mas tá valendo, é a primeira aparição do Lobo, tá valendo, tá bom? Então, gente, Lobo Sem Limites, por favor, faça um favor a você mesmo. Compre esse troço aqui. Eu duvido que alguém vai se arrepender de comprar Lobo Sem Limites, tá? Tá na banca, aproveitem, não deixem a oportunidade passar. Vai lá e depois você diz aí pra mim o que você achou, beleza? Não esqueça de dar aquela curtidinha no vídeo, dúvidas, críticas, sugestões, comentários, bota aí embaixo que eu respondo o mais rápido possível. E vá lá no Facebook do Pelas Barbas de Odin, dá uma curtidinha e acompanhe a gente aqui também pelo YouTube, caso você seja novo. Muito bem-vindo, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Foi um pouco grande, mas é porque eu realmente amo o Lobo e eu tinha que falar mais dele. E eu vou fazer um dossiê pra falar ainda muito mais dele, tá bom? Então dá aquele like, acompanhe a gente, um abraço e até o próximo programa.